Aurora aquí vai assistir anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por escolherem estar com a gente essa noite mais uma vez. Gratidão enorme. Tem algumas pessoas que não estiveram no último encontro, onde a Vânia e a gente, junto com o programa, e a Martinha também, lançamos, né, até uma proposta da Vânia de trazer as ferramentas e ela lançou aí, junto com o programa, essa parceria de A Aventura de Ser Você, onde ela vai trazer as ferramentas práticas e ninguém melhor do que ela para explicar sobre isso e falar. Então, Van, só de repente, se você quiser dar um alerta, uma retrospectiva aí para a galera que não estava no último encontro, a sala é toda sua. Mais uma vez, gratidão enorme por essa parceria. Tão iluminada quanto você sabe disso. Eu admiro muito o teu trabalho. Seja muito bem-vinda. E a sala é toda sua. Obrigada. Gratidão, gratidão, Ale eterna. Bom, pessoal, boa noite de novo, oficialmente agora. E para todo mundo que chegar, já vai se sentir acolhido com o meu boa noite. Eu sou Vânia Aragão, sou terapeuta integrativa, trabalho com diversas ferramentas para o equilíbrio vibracional do corpo. Na semana passada a gente comentou um pouco sobre vibração, né? Que o nosso corpo vibra e essa vibração é energia, né? Segundo a física quântica, tudo absolutamente é energia e nós somos seres vibracionais. Então a gente fez uma brincadeira semana passada que era um exercício, uma proposta para cada um tentar perceber a vibração do corpo. Depois, no final, eu vou até querer um feedback de vocês, de quem estava na semana passada, se conseguiu perceber o que muda a vibração, eventualmente um pensamento, né? Eu coloquei a escala das vibrações e fiz essa proposta das pessoas se observarem mais e tentarem perceber. Ainda brinquei, eu falei, não é para entender nada, é para perceber. O perceber é um sentido que a gente usa muito pouco, e eu estou aqui fazendo um convite para vocês despertarem isso, porque é um sentido natural do ser humano, e por algum motivo, em algum momento, a gente foi se distanciando disso, provavelmente quando começamos a levar tudo mais para o racional, a gente se distanciou dessa nossa qualidade de percepção, que é perceber a energia do nosso corpo, porque o tempo todo o nosso corpo está vibrando e tentando se conectar, tentando se comunicar com a gente de alguma forma, e a gente, na maioria das vezes, não percebe. E isso é o que desencadeia. Eu sempre brinco, né? O corpo fala de uma maneira educada, amorosa, a gente não percebe. O corpo vai falando mais alto. Chega uma hora que o corpo está gritando. O que é o grito? É uma doença, é uma dor, é uma enxaqueca, é uma insônia, é um desconforto muito grande que a gente percebe no corpo e a gente não sabe de onde vem. E, de fato, vem de alguma coisa que mudou essa vibração do corpo, né? O corpo, o tempo inteiro, a nossa vibração, a nossa biologia tenta proteger o nosso corpo. Então, todos esses sinais, tudo que acontece, é o corpo tentando evitar alguma coisa que não está boa para ele, e o nosso julgamento, o nosso piloto automático, enfim, tudo que a gente carrega, né, que a gente acha que a gente tem que ser, tem que fazer, tem que o tempo todo, né, todos os dias, desconectam a gente dessa comunicação, dessa conexão com o nosso próprio corpo. Então, a gente lançou esse programinha, né, que a gente deu o nome A Aventura de Ser Você. Primeira coisa que eu quero pedir aqui para todo mundo, que é uma regra básica quando a gente fala de energia, quando a gente fala de vibração.
Qualquer coisa, absolutamente, que vocês escutarem aqui hoje de mim, em primeiro lugar, porque eu estou passando as ferramentas para vocês. E se isso fizer sentido para vocês, levem para tudo na vida. Se qualquer coisa que eu falar não fizer sentido para vocês, não for leve para vocês, se não criar uma expansão no corpo, que eram aquelas frequências mais altas daquela escala que a gente colocou a semana passada, né, com as cores tal, do arco-íris, se não for expansivo, descarta. Eu não estou aqui como dona da verdade, não existe nenhuma verdade absoluta, certo? Ninguém é o dono da verdade. A verdade é o quê? O que é verdadeiro para você, o que faz o seu corpo vibrar com leveza. Né? Então, sempre que o corpo contrai, sempre que não for expansivo, não é verdadeiro para você. Seja por que motivo for, no momento que você está ou escutando, ou experimentando, ou experienciando de alguma forma, seja o que for, se não for leve, descarta. Então, eu até brinco, pode ser mãe falando, o pai, o bispo, o papa, o presidente, o prefeito, o amigo, a pessoa que você mais ame no mundo, porque normalmente quando a gente escuta alguma coisa de alguém que a gente ama, a gente tem a tendência a comprar o ponto de vista dessas pessoas, né? Tenho certeza que eu posso dar uma série de exemplos aqui, todo mundo vai conseguir se identificar, né? Aquela história que a mãe fala, o pai fala, não, minha filha, você tem que ser assim, você tem que ser assado, que se você for assim, não é certo, não é bonito, é isso, é aquilo, enfim. E você toma aquilo como verdadeiro, mesmo sendo contra você, mesmo não sendo leve para você, né? Pode ser uma besteira, às vezes um corte de cabelo, ou usar uma roupa diferente. Ah, não, é horrível você vai com isso, você já se vê desaprovado, era o que você estava se sentindo bem, mas você não vai porque não está agradando o outro. Então, apaga tudo isso, esquece tudo isso, percebe o que é verdadeiro, percebe o que é leve, percebe o que o teu corpo recebe bem e beleza. É uma verdade, toma para você. Se for pesado, bullshit, vira as costas, vai embora, próxima página e vamos em frente, tá tudo certo, eu não vou achar ruim, não vou ficar brava. E como eu falei no início, na medida do possível, porque às vezes a gente se vê numa saia justa, mas o que é importante? Ter essa consciência. Às vezes, para não desagradar alguém, você não precisa fazer nenhuma grosseria, né? Responder mal, nada. Mas tenha consciência, opa, isso não está leve para mim. Você não precisa nem falar nada para a pessoa, não precisa brigar, tá tudo certo. Por quê? O ponto de vista dele, deixa ele com o dele e você segue com o seu e ó, a gente está aqui para ser feliz. E nem todo mundo é feliz da mesma forma. Isso é que é o bacana de cada um ser quem é, e isso é a aventura de ser você, né? Você ser genuinamente, integralmente o que você veio ser nessa vida. E óbvio, né? Todo mundo está aqui para se divertir. Então, o que é divertido para você é o que você tem que tomar como verdade. Beleza? Então, vamos em frente. A primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta, né? A aventura de ser você. Aí você fala, puxa vida, mas eu sou eu, né? Que história é essa? Que aventura é essa que eu não estou entendendo, né? O que vai mudar na minha vida eu ser eu? Então, é justamente isso. Imagina se você pudesse acordar todo dia de manhã, e, em primeiro lugar, ter a sensação de gratidão simplesmente por estar vivo, né? Você é um ser, você habita este corpo nessa existência, então ter gratidão pelo seu corpo, né? Seu corpo maravilhoso, perfeito, saudável e ser grato por isso, né? Puxa vida, que maravilha! Acordei, abri meus olhos, estou respirando, estou enxergando.
tô disposto, tô saudável, né? Independente de qualquer coisa. Então, primeira coisa, perceber essa gratidão. Mais uma proposta. Imagine se você não tiver que lutar com todo mundo que está ao seu redor, com todas as pessoas que você convive no dia a dia, que você não precise convencê-las de nada, que você não precise nem convencer, nem concordar, né? Nem resistir a nada, nem se alinhar, né? Se você simplesmente puder fazer o que você tem vontade de fazer e ser o que você sente vontade de ser, né? Então é aquela coisa, aí tem mãe que vai falar, ah, mas como que isso é possível, né? Todo dia eu tenho que ir lá acordar meu filho cedo, ele não quer acordar, eu tenho que chacoalhar, se eu não deixar, se eu não fizer um escândalo, não jogar um balde de água fria, ele não sai da cama, ele não levanta, eu tenho que, é isso, é imaginar que você não tem que absolutamente nada. É o que tanto falam hoje, né? É o estar presente com você, viver o presente. E aí, assim, é questão de experimentar. Você não vai acordar nesse dia. Deixa lá, alguma hora ele vai ter que acordar, né? Ah, ele tem que trabalhar e ele perdeu a hora? Deixa ele perder a hora, mas faça o que é leve para você. Faça o que te faz, o que traz leveza para o seu corpo, entendeu? É como que assim, quero viver em paz, não quero perrengue, não quero ninguém me apurrinhando, não quero criar encrenca, não quero nada. É como se você pegasse o carro e saísse para dirigir e viesse alguém, te desse uma fechada, ao invés de, sei lá, querer fechar de novo, entrar na frente, não sei o quê, né? Reagir, resistir. Não, para e fala, meu, deixa ele ir, vá em paz, tem algum motivo que ele deve estar justificando estar com essa pressa, ele pode estar indo para o hospital, ele pode estar indo salvar alguém que está doente, sei lá, que nem a Soraya comentou aqui agora, né? Daqui a pouco ela vai ter que sair contra a vontade dela, porque ela vai socorrer alguém, vai levar no médico, enfim. Na verdade, é como se a gente não precisasse de motivo, a gente não precisa saber o que está passando com o outro. Mas deixa ele ir, simplesmente deixa ele ir e não se desconecta de você, não se desconecta da sua vibração, da sua paz, né? Então, essa sensação de paz, você vai ver que, como consequência, você vai atrair situações mais alegres no seu dia, você vai viver, você vai passar esse dia tendo experiências, atraindo experiências por sintonia, né? Porque você está escolhendo isso, o universo vai te entregando situações, você vai percebendo coisas que vão te divertir, que vão te deixar mais alegre, com muito mais facilidade, que antes, se você estivesse reagindo, se você estivesse naquela coisa que te inflama, né, no peso, dei o exemplo aí da questão do trânsito, e eu falo isso com toda a tranquilidade, porque eu vivi grande parte da minha vida, enquanto eu trabalhava no mercado corporativo, eu dirigia em São Paulo, sei lá, 4 ou 5 horas por dia me deslocando entre clientes, enfim. E era um estresse absurdo. E chega um momento que você acha que, tipo, aquilo é o que você tem que viver. E eu vivia e como se aquilo não fizesse mal para mim, né? Você se acostuma com o que não é bom, né? E passa a ser o normal. E assim, não é normal, tá te fazendo mal, tá fazendo mal para o seu corpo, tá fazendo mal para a sua vibração. Então, a proposta da gente não se desconectar da vibração é justamente para perceber
o que te põe para baixo, o que te faz vibrar raiva, o que te faz vibrar medo, o que te faz vibrar todas aquelas frequências, né, de contração, e você, opa, não é por aí. Isso não vai me fazer bem. E daí, eventualmente, você não dorme bem essa noite, eventualmente dá uma dor nas costas, dá qualquer coisa que der, você já consegue associar e saber de onde vem aquele desconforto. Outra coisa, mais uma dica, que é um assunto bem extenso que daria para a gente falar aqui uma porção de coisas. Julgamento. Imagine você conseguir, é uma proposta, vamos fazer um exercício. Você não julgar nenhuma das escolhas que você já fez ou alguma escolha que você esteja fazendo, ou qualquer escolha que alguém ao seu redor, alguém do seu relacionamento, da sua família, enfim, da sua vida, né, seja a vida pessoal, família ou trabalho, você não precisar julgar as escolhas das outras pessoas. Aí tem gente que deve estar pensando assim, ai, Vânia, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. E daí eu brinco, né? Mas a vida, a gente não está aqui para achar nada fácil. Na verdade, a gente não está aqui para achar nada, né? Vamos experienciar, vamos tentar pôr em prática e, principalmente, vamos nos observar e perceber o que isso muda na vibração, né? Por quê? Porque a gente julga, a gente tem o hábito, né? Eu diria que é um vício até. A gente tem mania de julgar tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, tudo que a gente já fez, o tempo inteiro, né? Quantas vezes a gente está, às vezes até no momento de diversão, com amigos. Vou dar o exemplo do beach, né? Que tem muita gente aqui no clube, tá no clube se divertindo, jogando beach, tomando sol na piscina e tal. Ouve alguma coisa, ouve algum comentário, chega alguém, coisas mínimas, coisas banais. O que a gente faz? Bate o olho em alguma coisa e julga. Não, porque fulano não sei o quê, porque quem fez isso, porque devia ter feito aquilo. Ah, porque eu fiz aquilo e me arrependi. Ah, porque se, enfim. E tudo isso vem de onde? Da razão. Todo julgamento vem de um ponto de vista fixo que a gente tem e a gente julga através de um pensamento. Então, você bate o olho e por algum motivo você compara com alguma crença, com um ponto de vista que você tem, e você julga aquilo como errado, ou você julga aquilo como certo. Mas o fato é, não precisa nem estar certo, não precisa nem estar errado, não precisa ser bonito, não precisa ser feio, não precisa absolutamente existir julgamento. Por quê? Porque tudo é como tem de ser, né? Existe uma verdade universal, uma inteligência universal, que é a energia do próprio universo, né? É a maneira como nós chegamos aqui, que determina como as coisas têm de ser, né? Então, e o julgamento só te põe numa posição de desconforto. Por mais que a gente muitas vezes goste da chamada zona de conforto, se você parar para perceber, ela não é tão confortável assim, né? Só que você julga confortável porque você não quer ter o trabalho de se mexer ali, né? Então é aquela velha história, deixa como tá para ver como é que fica. Mas no fundo, você gostaria, a sua vibração, o seu corpo está te pedindo outra coisa e você não muda. Por quê? Porque tem medo, porque tem uma série de coisas, uma série de vibrações que isso desencadeia. Então, fica aí a proposta. Eu não vou nem pedir
vocês tentarem não julgar. Eu vou pedir para vocês tentarem perceber sempre que vocês estão julgando, sempre que vocês estão em julgamento. Se vocês conseguirem isso, eu já vou ficar bastante feliz. Porque realmente, eu vou dizer que é um desafio tanto. Eu falo com toda tranquilidade, porque eu vivi assim a vida inteira. Na verdade, eu fiquei nesse mundo de terapias, comecei a estudar e conhecer tudo isso faz só 4 anos. E nesses 4 anos eu venho me trabalhando e hoje eu muito facilmente consigo viver assim. Vou falar para vocês, vale muito a pena, porque é como se nada te tirasse o sono, é muito bom, é muito bacana. Mais uma dica, imagine você se sentir bem a respeito de você mesmo, a respeito do seu corpo, né? Você não achar que você precisa perder peso ou que você precisa ganhar peso. Cortei o cabelo, gostei, não gostei, pintei, não gostei, tô assim, tô assado, né? Hoje, principalmente com as mulheres, mas não exclusivamente com as mulheres, com os homens também, tem muita preocupação com estética, né? Então tem que usar maquiagem, tem que fazer não sei o que na sobrancelha, tem que. Não. Imagina você se sentir integralmente bem com o seu corpo, com a sua fisionomia e respeitar tudo isso, respeitar o seu ser como ele é, né? E não precisar provar nada para ninguém. Com certeza, isso talvez entre um pouco em redundância com os julgamentos, mas é para ficar mais claro, para ficar mais forte, né? É respeitar e estar bem com você, com o seu corpo, se olhar no espelho e falar, legal. Sem precisar provar nada para ninguém e nem para você mesmo, né? Para os seus julgamentos. Acho que ficou claro, né? Enfim, de uma forma geral, ser você é não buscar e nem procurar ser o certo de você. Porque não tem você certo ou você errado. Você é simplesmente você, né? Quem é você? Simplesmente a resposta é: eu sou. Eu sou o que sou, né? Eu não sou para agradar ninguém. Não preciso ser alguma coisa diferente porque eu sou mãe, porque eu sou pai, porque eu sou avó. Não. Simplesmente seja você, porque ser você é o motivo de todo mundo estar aqui nessa vida, né? Nessa experiência. E agradeço a cada um de vocês por serem quem vocês são e por serem a contribuição que vocês são nesse momento, na minha vida e na vida de vocês. Então é isso. Acho que hoje, não sei se as dicas ficaram claras, mas a proposta é essa, né? Que vocês entendessem o que é a aventura de ser você. Tá certo? Então, acho que é isso. Vamos abrir para as perguntas, Ale? Oi, Vânia, obrigada. Deixa eu só aproveitar e tirar uma dúvida com você, só talvez se alguém ainda tiver um pouco se encaixando, né, nessa forma aberta que a gente coloca
sobre julgamento, sobre ser você, sobre a gente, porque eu pelo menos quando eu comecei a ter contato com dessa forma, eu sempre vim muito na caixinha, né? Sendo sempre muito metódico, então as coisas no começo para mim não faziam sentido e eu ficava um pouco confusa. Então o que você está dizendo assim, por exemplo, a gente tem uma crença, depois a gente tem um julgamento, aí é sustentado por um ponto de vista e de certa forma a gente tem ganhos secundários, o que não faz a gente mudar aquele ponto de vista fixo, né? Então, de repente, o meu ponto de vista fixo seria, talvez, eu sempre me ferro nessa situação. E aí, qual seria o meu ganho secundário para eu estar ali? Né? Seria o quê? Porque ali eu sempre sou acolhida, porque ali eu sempre tenho alguém. Então, se eu entender quais são os meus pontos de vista fixos, né? O que eu estou julgando através das crenças que eu tenho, se eu perceber qual é o meu ganho secundário e entender que eu posso virar a chavinha, eu destruo essa pirâmide e tenho um novo ponto de vista para atualizar uma nova realidade, é isso? Então, o que acontece? Eu não gosto de responder com outra pergunta, mas vai ser quase isso, mas depois eu vou comentar mais algumas coisas. Se isso é verdadeiro para você, se isso funciona para você, é isso. Entendeu? Como eu tinha falado antes, eu não estou aqui sendo a dona da verdade. E para alguma outra pessoa, pode escutar isso e pode falar, isso não tem nada a ver, para mim é, sei lá, XPTO de cabeça para baixo. Ok, é o que funciona para outra, né? Então, mas voltando à questão do que você falou, tem sim aí uma zona de conforto, tem sim aí a questão da necessidade de se sentir aceito, de se sentir acolhido, enfim, depende muito da situação e com certeza isso tem a ver com a sua memória de crenças, né? Porque todo mundo carrega no subconsciente, por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, eu não preciso de terapia. Por quê? Porque existe um preconceito, né? Que terapia é coisa para louco, terapia é coisa para sei lá o quê, enfim. Na verdade, eu brinco, eu falo, você tem um corpo e você respira, é bacana fazer. Eu estou falando de terapia vibracional, tá? Não estou falando de terapia, enfim, freudiana, de nada voltado à psicologia, nada contra nem a favor, mas enfim. Eu estou falando das terapias vibracionais, porque se você tem um corpo e você respira, seu corpo vibra. E a terapia vai te ajudar a eliminar toda essa memória energética que a gente carrega e que forma o nosso subconsciente, né? Como eu falei na semana passada, isso a gente vai gravando, imprimindo nas nossas células, desde que a gente está sendo gerado no útero da mãe, né? Desde que somos embriões, tudo que a mãe está vibrando está sendo impresso nas nossas células. E o parto, e depois que nasce, enfim, cada minuto de vida, cada segundo, tudo que a gente passa na vida, vai fazendo essa base de memória, vamos dizer assim, como se fosse um HD do computador, né? A memória do celular, o que fosse. E a gente vai guardando. Então é aquela situação assim, que muitas vezes tem gente que tem um medo de alguma coisa que nunca experienciou na vida. E daí a pessoa fala, mas por que eu tenho esse medo? Não sabe, né? Tem gente, por exemplo, eu já cuidei de uma paciente e eu nem sabia, isso foi incrível. Ela era uma paciente oncológica, enfim, tinha sérios problemas de saúde e que foram os motivos dela ter me procurado.
e ela tinha um pavor de entrar na água no mar. Ela não entrava no mar de jeito nenhum. E aí eu perguntei, você já foi afogada, já teve algum problema num barco, já virou, no que for, né? Enfim, já te capotaram, jogaram quando criança, aquelas brincadeiras? Não, Vânia, nunca me aconteceu nada. Enfim, alguma coisa o corpo dela tinha memorizado que ela não sabe, não foi nenhuma experiência que ela se lembre durante a vida dela inteira, e ela tinha esse medo. Né? Então, tem criança que tem medo de escuro, enfim, medo é uma coisa muito fácil de a gente exemplificar. E quando a gente apaga esse registro, essa memória que a gente carrega nas nossas células, né, que são conexões neurais, são sinapses neurais que o corpo, né, vai fazendo naturalmente, simplesmente a pessoa se vê na mesma situação e o corpo não vibra mais o medo. Então, essa mulher veio me relatar essa experiência dela, e para mim foi super interessante, porque ela disse que estava com a família jantando na mesa em casa, e ela falou, que vontade de ir para a praia, não sei o quê, de nadar, de mergulhar, de tomar sol, e todo mundo ficou espantado, como assim, oi? Tipo, você tá louca, né? Porque todo mundo gostava de viajar e ir à praia, e ela não. Por quê? Porque ela não queria, né? Você vai para a praia, qual é a diversão de todo mundo? Ir para o mar, e ela não queria nunca, porque ela tinha esse medo. E simplesmente ela não se deu conta que ela não sentiu medo. E ela falou sem perceber e todo mundo ficou chocado. E daí ainda brincaram, isso é coisa da Vânia, tipo, ela não tá louca, né? E aí ela veio me contar, enfim, foi super divertido. E ela passou a viajar com a família, praticamente toda semana eles têm apartamento na praia, né? Moram aqui em São Paulo. E o medo dela simplesmente sumiu. Então, é assim que funciona. E muitas das vezes, você não tem um julgamento consciente, entendeu, Ale? Como no caso do medo, simplesmente o corpo vibra e você não sabe por quê, né? Mas o importante é isso, você estar percebendo em que frequência o seu corpo está vibrando, né? Se você está, enfim, é culpa, é medo, é raiva, aliás, a gente tinha entrado, lembrei agora aqui que eu comecei a falar de emoção, mas tem emoção e tem sentimento, né? Como chama? A Luzinete, né? Luzinete. Não sei se ela está com a gente hoje, mas enfim. Estou aqui. Oi, Luzinete. Obrigada, querida. Lembrei de você agora aqui dando os exemplos. Tudo que o corpo vibra, né, é emoção, que são aquelas emoções, aquelas frequências que a gente tinha lá na tabela na semana passada. Então é isso, é perceber o que o corpo está vibrando. E aí, o que é o sentimento? É como você se percebe quando o corpo vibra alguma emoção. A emoção, o corpo vibra porque vibra, né? Automaticamente o corpo acessa as nossas memórias do subconsciente, né? O nosso book de crenças, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi hoje. Ela gosta muito de comunicação, ela faz teatro, ela trabalhou como modelo, fazia propaganda para televisão, mas no subconsciente dela tinha lá uma crençazinha, que a gente não precisa entrar no mérito de onde veio, mas a gente já identificou de onde veio, de que ela não era bonita o suficiente, que ela não era talentosa o suficiente, que ela não comunicava bem o suficiente.
Porém, para ela fazer uma propaganda na televisão, sei lá, para TIM, né, de telefonia celular, ela passou por uma série de triagens, de empresas como chama? De modelos, enfim. E é book que manda, e é teste, e faz foto, e com sei lá eu quantas mil pessoas, e ela foi aprovada. Então, o que acontece? Para qualquer pessoa que ouvir essa história, vai falar, nossa, que bacana, né? A pessoa, com certeza, foi aprovada no meio de tantas, foi por mérito, né? Ela foi julgada por pessoas qualificadas para isso, pessoas contratadas pela empresa para fazer isso. E aí, fez tudo bem, ficou lindo, maravilhoso, foi para o ar. E aí, um belo dia, numa roda de amigos, tá lá não precisa ser amigo, se for, mas quanto mais querido, mais a pessoa se chateia. Alguém entra com uma brincadeirinha boba, gente, brincadeira. Imagine quando estivesse falando sério. A pessoa vira e fala, imagina, mas não ficou tão bom assim, não acredito, como que te escolheram? Como que você conseguiu ser aprovado e entrar e fazer? Foi uma brincadeira. E aí, qual que é a diferença? Para uma pessoa que não tem isso na memória, a brincadeira passa batido. E para ela, que tem essa crença, esse ponto de vista, essa memória impressa no corpo, nas células dela, de desvalorização, de não competência, porque em algum momento ela comprou isso como verdadeiro, isso dá nela o sentimento de que ela não é boa, de invalidação, entendeu? Então, eventualmente na hora ela pode ficar com raiva da pessoa falar, ela pode querer reagir, enfim, fica pesado o corpo. O corpo entra numa vibração de baixa frequência e aí vem um sentimento de desvalorização, de invalidação. Entenderam a diferença de emoção e de sentimento? E aí, o que acontece com essa pessoa por essa brincadeira desse amigo? Ela fica triste, eventualmente, se chorar é até bom, porque o choro transmuta a energia, mas ela entra numa vibração que vai fazer mal para o corpo dela de alguma forma. Aí ela não vai conseguir dormir direito, enfim. É aquela coisa que fica remoendo, e a cabeça fica julgando, né? Brigando com a vibração, e enfim. E a vida segue, né? No dia seguinte. E aí, veja como é engraçado. Por mais que outra pessoa venha e elogie, tente colocá-la para cima, e fale que ficou ótimo, que ficou maravilhoso, que é o que ela realmente sabe que foi, e é o que, eventualmente, até a pessoa que brincou também ache, mas aquilo já deu aquele nozinho e já baixou a frequência, vamos dizer assim, já fez mal para o corpo, né? E ela, por quê? Você percebe, Ale, que ela nem percebe que entrou em julgamento? O corpo faz isso naturalmente. Bacana. Então, é assim que funciona. Quando a gente usa as ferramentas, quando a gente faz as sessões, por isso que eu estou querendo dar um exemplo banal, porque eu falo, né? Se tem um corpo e está respirando, é bom fazer, vai fazer bem receber as sessões de terapia. Por quê? Porque a gente acha que nada disso fica gravado no nosso corpo, muda a nossa vibração. Mas o corpo funciona assim automaticamente. Então, a ferramenta vai apagando toda essa memória. Vai te trazendo uma leveza que naturalmente, nessas besteirinhas do dia a dia, você não se incomoda mais.
Vocês estão entendendo? Acho que consegui ser clara, Lê? Foi. Tranquilo. É mais ou menos isso. E aí, assim, conforme você vai usando a ferramenta e vai fazendo sessões, né? Especificamente com as barras, você vai sentindo uma leveza, e aí fica até divertido, porque você se lembra daquilo que você sentia, que seu corpo vibrava, e daí você fica assim, nossa, que engraçado, aquilo me incomodava, né? E a gente meio que não se dá conta, né? Quanta coisa, quanta mágoa a gente carrega, quanta coisa a gente fica remoendo, né? Não gosto de usar essa palavra, mas é mais ou menos isso, né? Às vezes por uma discussão, simplesmente por não concordar com o ponto de vista de alguém, ou por querer que alguém seja. Eu tenho um amigo que tem 2 filhas e ele fala assim, não, a mais velha, ele fala, eu já não sei mais o que fazer, já fiz isso, já fiz aquilo, enfim, gasta dinheiro. E parece, aquela sensação de que ele está julgando, óbvio, né? Que aquela fila não funciona. Eu tenho vontade de pegar e torcer, né? Porque às vezes dá vontade de falar assim, será que ela não precisa só de um abraço? Né? Será que ela não precisa só estar mais perto de você? Às vezes a solução está de uma forma muito mais simples e muito mais fácil do que o que a gente pode imaginar. E a gente está querendo focar o negócio, enfim, com base nos nossos julgamentos, né? Porque a gente acha que isso é certo, que isso é bom, que tem que ser assim, que tem que ser assado. E, na verdade, principalmente com os filhos, né? A gente tem muito isso. A minha filha está aí, não me deixa mentir sozinha. Eu sempre tentei empurrar muitas coisas para a vida, né? O pai e mãe, a gente acha que tem sempre que estar direcionando, mostrando, ensinando, e na verdade a gente não tem nada disso. A gente tem que deixar que os filhos sejam eles mesmos. Seria bem mais fácil ter sabido disso muito antes. Vânia, vou entrar aqui um pouquinho, que a Soraya precisa falar antes que ela tenha que sair. E quem tiver mais pergunta também, já vai sinalizando para eu estar sinalizando a Vânia aqui. Com você, Soraya. Perfeito. Eu prefiro que você vá falando, Ale, que eu estou no celular hoje e não consigo ler as mensagens do chat. Beleza, qualquer coisa eu vou ter que te interromper, tá bom? Se precisar. Fechado, por favor. Mas sair, porque o Deus Dente foi lá buscar a irmã dele. Então, estou por aqui. Van, o que acontece? Eu sou virginiana. Aquela pessoa que observa tudo, chata, metódica, tudo perfeito. E se não sai do jeito que eu quero, eu fico mal, eu fico triste comigo. Eu sou uma chata. Eu olho no espelho, eu converso muito comigo, você entendeu? Eu falo, gente, eu não posso fazer isso, eu sou ridícula. Eu converso muito comigo, Vânia, muito, muito. E eu sei que eu sou chata. E assim, eu sinto, quando a minha vibração realmente está boa, como você falou, realmente tudo flui bacana. Mas como a gente consegue, uma virginiana chata, ficar com essa vibração sempre bem? Ai, que ótimo, Sô. Primeiro, vou fazer uma brincadeira agora, hein? Já que você está dizendo que tudo isso é porque você é virginiana, então eu vou falar para você nascer de novo em uma situação que os planetas estejam diferentes no momento que você vai nascer. Entendi. Primeiro, esse ridículo enorme que você colocou aí.
Destrói, descria agora, pelo amor de Deus. Isso é o auto-julgamento, é a maior crueldade que nós podemos fazer com nós mesmos. Entendi. O auto-julgamento é a maior crueldade que nós podemos fazer com nós mesmos. Então, nos próximos dias eu vou ensinar as ferramentas, mas vou convidar para você vir fazer uma sessão, porque você vai conseguir perceber de uma forma muito mais fácil que dá para ser feliz sendo virginiana. Sabe por quê, Sô? Eu sou capricorniana. O capricorniano, ele é teimoso, ele também é metódico, ele também gosta de tudo certinho, ele é Minha filha é capricorniana. Vânia caiu? Será, Lê? o microfone. O microfone, peraí. Vânia, você tá aí? Estou aqui. Ok. Ô, Vã, a minha filha Oi. é capricorniana. Eu sei muito bem o que é capricorniana também. Então, assim, é o perfeccionismo, sinceramente, eu acho que ninguém escapa de auto-julgamento, porque a gente tem mania, a gente aprendeu a viver assim. E, de certa forma, nos foi ensinado que essa era a maneira certa de se viver para ser aceito, né? Para conviver bem, você tem que ser bonzinho, né? Mas ok, bacana a gente ter. Eu sempre falo isso, foi isso que eu mudei a minha vida e larguei a profissão que eu tinha, porque eu me apaixonei a ponto, sabe assim, quando você experimenta alguma coisa que você gosta muito, você quer gritar para todo mundo que você gosta, que você quer que a pessoa experimente e sinta o que você está sentindo, né? E foi isso que me fez acreditar que essa mudança seria possível, porque eu falo, eu nunca conheci alguém mais cético e mais racional do que eu. E se eu conseguir, a gente falava, né? As pessoas não mudam, eu falo, muda. Porque eu mudei. Eu mudei. E aí eu falo, se eu mudei, qualquer um pode mudar. Entendeu? Porque eu também era, minha filha tá aí, eu era muito chata, eu era muito, sabe assim, tem certas coisas que eu não posso ver injustiça, me incomoda muito. Só que hoje eu vejo, na medida do possível, se eu puder contribuir de alguma forma, eu contribuo. Só que não me inflama mais como me inflamava, entendeu? Não me faz mal, não é pesado. Isso naturalmente, entendeu? Aí você fala, puxa, mas como que, né, que a gente pode ser assim? É limpando essa energia que a gente carrega e que a mente fica o tempo inteiro buscando o que tem de errado com a gente. Buscando alguma coisa para a gente se julgar. Entendi. A mente funciona assim. Só que aí, esse é o meu convite. A hora que você experiencia um pouquinho disso, a vida capota e as coisas começam a acontecer de um jeito que você começa a dar risada, você fala, que é o que eu falar, é o que eu falava a vida inteira e ainda falo. Por que que eu escolhi? Porque eles dizem isso, né? Tudo que a gente vive é uma escolha nossa. E eu falo, por que que eu escolhi carregar tanto peso a minha vida inteira? Né? E só que aí vem aquela coisa do capricorniano, né? De trabalhar, de fazer, de eu vou, eu posso, eu sou, Mulher Maravilha, né? E aí as pessoas vinham e falavam, parabéns, porque você é guerreira, você
você isso, você criou sua filha sozinha, você construiu, você conquistou. Meu, guerreira, eu? Obrigada, mas eu não quero ser guerreira. Eu quero isso aqui, ó. Quero paz, quero leveza, quero sombra e água fresca. Que mané guerreira, eu não quero guerrear com ninguém. Tá certo? Mas a gente tem isso na nossa cultura, né? Que a mulher tem que ser forte, tem que ser guerreira, tem que... Oi! O que tem de certo nisso? É isso que eu escolho? Tudo bem, tem gente que pode escolher. Segue em frente. Vá para a sua guerra. Eu quero paz na minha vida. Quero muita paz, quero sombra, água fresca, mar, beach tênis. Né, amigo? Mas, ó, acredita que, primeiro, não é só acreditar, é escolher. Escolha sair desse espaço que você se colocou por algum motivo. E não julga, não olha para trás, não acha que está errado, está tudo certo. Foi como tinha de ser. Mas escolhe, porque o começo da mudança vem a partir da escolha. Você, e assim, mas como que é isso? Não é, simplesmente mentalize você. Eu escolho não ser mais assim, eu escolho não me achar ridículo em nada. Simplesmente escolhe. Porque o subconsciente está entendendo o que está o tempo inteiro passando na sua mente. Então, olha, hoje eu escolho começar a mudar. Eu escolho sair do auto-julgamento. Escolhe. Escolher é diferente de decidir. Quando você escolhe energeticamente, você abre espaço para receber contribuição do universo. Você não precisa saber como vai mudar, você não precisa saber o que você vai ter que fazer, nada. Deixa vir e percebe o que vai contribuir para você. Não é fazer assim, a partir de hoje eu vou decidir que eu não vou falar mais, que eu vou... Não decide nada. Simplesmente escolhe e se abre para perceber o que o universo te entrega. Por quê? Quando você escolhe, o universo o tempo inteiro vai te abrir caminhos e oportunidades para realizar o que você escolheu, seja o que for. Fechou isso? Legal, fechou. Muito bom. Obrigada, Vânia. Nada, querida. Beijo grande. Obrigada, Sossô. E boa sorte. É sua cunhada? É. Eu acho que é apêndice que ela tá com problema desde domingo. Mas o Deus Mas é possível. Não acha nada. Acha que o que foi do jeito que veio vai embora. Isso mesmo. Quando a gente acha, quando a gente conclui, a gente está definindo e a gente começa a criar uma realidade a partir disso. Expande. Vou entrar aqui. Vânia. Vou entrar aqui, Vânia. Nós estamos com 4 perguntas aqui e até para a gente não extrapolar hoje o horário, vou só te alertar em relação a isso e aí a gente dá uma funilada aí um pouquinho nas respostas. A funilada não, né? Uma enxugadinha, se for o caso. Então, eu tenho uma pergunta aqui do chat, tenho 2 perguntas do chat, depois eu tenho a Martinha e depois eu tenho mais uma pergunta de chat aqui. Okay. Então, a Bel gostaria muito de saber como usar e quais são as ferramentas que você vai estar passando para a gente aí, como que vai ser isso. E eu tenho uma outra pergunta aqui também do chat. Se o auto-julgamento não é uma oportunidade de melhoria, do Fernando Ramadinho. E depois a gente passa para a Martinha. Cortou um pouquinho, depois o quê? Depois vai ser a Martinha e depois eu tenho mais uma pergunta de chat. Tá, joia. Então, quer que eu repita? Pode repetir. Eu ia repetir, mas eu gostaria de saber como usar e quais são as ferramentas.
Tá. As ferramentas, a gente tem a proposta de ensinar uma ferramenta por dia, né? A gente na terça, a gente já está definindo isso aí conforme a grade de horários da Lê e da Martinha no programa. São ferramentas exclusivas de Access Consciousness, que é uma das empresas que eu tenho certificação para ensinar. São várias ferramentas, a gente já falou de algumas delas aqui hoje. E no decorrer dos dias a gente vai propor algumas outras, né? São sempre ferramentas para expansão da consciência, né? Ferramentas para a gente aprender a perceber a energia e a expandir a energia. O Ramadinha perguntou se o autojulgamento não pode ser uma oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria. Então, qual que é o grande problema do julgamento em geral, independente de ser um autojulgamento ou não? Ele vem de uma crença. Você não está sendo você quando você está se julgando. Então, a proposta é perceber e parar de julgar e procurar perceber o que tem de certo nessa situação que você está julgando. Porque o autojulgamento sempre vai baixar a sua energia, Fernando, vai baixar a frequência que o seu corpo está vibrando. E isso não faz você se sentir bem. Quanto mais alta a frequência, quanto mais alegria, quanto mais vibração, né, daquela escala mais alta, daquele funil que a gente viu, mais bem-estar você tem no corpo, mais leveza, mais... e naturalmente você atrai mais disso para você. Então, furando um pouco, né, entrando um pouco na contramão, uma das formas de você lidar com isso, quando você estiver se auto-julgando, você percebe, para e pergunta: o que tem de certo, que contribuição isso pode ser para mim nesse momento? E pergunta, 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 até o seu corpo expandir. Por quê? Sempre que você estiver em auto-julgamento, você está vibrando baixo, você está incomodado com aquilo. Não vou nem falar de sentimento, porque tem uma série de sentimentos que vão ser desencadeados, podem ser desencadeados com o auto-julgamento. E isso não é seu, não é do seu ser. Sempre que a gente tem um julgamento ou um auto-julgamento, isso vem de alguém, de alguma energia que não faz parte de você. Porque o que é seu, de fato, você não julga, porque você está em paz. Tá bom? Obrigada, Vânia. A Martinha aqui tem uma pergunta, vou passar para ela e depois eu tenho mais duas de chat aqui para você. Joia. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, não. O que eu queria falar uma coisa que aconteceu comigo e que eu achei muito legal tudo isso que você falou, e eu acho que muitas vezes a gente deixa de fazer muita coisa se preocupando com os outros. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Só que eu sou muito bocuda, eu preciso melhorar isso. Sou bocuda demais. E eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu andei de skate muito tempo na minha vida quando eu era menor, né? E depois a filha de uma amiga minha me chamou para andar de skate. Aí eu falei assim: Giovana, você tem outro skate? Ela falou: tenho, tia. Traz para mim. E eu voltei a andar de skate. Aí eu me dei de presente um skate e voltei a andar de skate. E um dia eu estava andando aqui, né, na frente do farol, ali na Barra. Estava andando, peguei meu skatinho, tranquila, com meu capacetezinho, andando de skate, sossegada. Fazia isso várias vezes, faço isso à noite. Aí tinha duas senhoras, nem eram senhoras, acho que eram até mais novas do que eu, ou da minha idade. Eu passei por trás dela assim,
Aí elas falaram assim, olha, que ridícula, andando de skate. Eu voltei e fiquei observando do outro lado da rua, assim, e elas, tipo, me procurando, assim, acho que perguntando onde estava a velha ridícula, né? Aí eu voltei de novo, aí uma só falou isso, a outra só ficou observando. Aí essa que falou assim, cadê a ridícula? Aí eu cheguei perto dela e falei, boa noite. E você escutava tudo isso? Hã? Não entendi. Você escutava elas falarem isso? Porque elas estavam num banquinho que elas não me viam, entendeu? E eu via ela. E quando eu passei, aí eu encostei perto delas e eu falei assim, boa noite, tudo bem? Elas olharam assim com uma cara de assustada para mim, né? Aí elas falaram, Eu falei, olha, eu só queria saber que mal que eu fiz para você me chamar de ridícula. O que eu estou fazendo que está te incomodando tanto? Só porque eu tenho 54 anos e estou andando de skate, isso te incomoda tanto desse jeito para você me chamar de ridícula? Aí ela começou a gaguejar. Não, eu escutei, eu só queria saber, porque eu queria me pedir desculpa, na verdade, porque eu devo ter feito alguma coisa que te ofendeu muito para você me chamar de ridícula. Ela, não, daí ela ficou totalmente sem graça, né? Totalmente sem graça. Claro. Aí eu olhei bem para a cara dela e falei assim, olha, vou te falar uma coisa, você sabe o que eu acho que é ridículo mesmo? Ela o quê? Não saber andar de skate. Eu acho que é ridículo uma pessoa saber andar de skate. Eu me conformo que uma pessoa não sabe andar de skate. Eu acho isso tão ridículo. Então, esse preconceito as pessoas têm. Porque eu tenho 54 anos, eu surfo, eu ando de skate, ando de stand-up, eu corro, eu ando de bicicleta, ando de moto. E muitas vezes as pessoas julgam isso até da minha felicidade, para falar a verdade. Vânia, eu acho que as pessoas ficam muito incomodadas com isso, né? E muitas vezes a gente deixa de ser a gente, porque se você não tem uma autoestima muito boa, numa condição dessa, você fala, putz, eu não vou mais andar de skate, acho que eu sou uma velha ridícula mesmo. Eu vou ficar em casa quietinha e não posso andar de skate. Exatamente. Entendeu? E não é por me gabar, de jeito nenhum. Eu ando muito bem de skate, eu surfo muito bem, eu ando muito bem de stand-up, eu corro, eu ando de bicicleta, eu nado pra caramba, faço travessia, entendeu? E eu não vou deixar de fazer nada disso, porque o outro pode achar que eu sou ridícula por eu ter 54 anos e fazer tudo isso. Então, é bem isso que você falou, que a gente não pode deixar de fazer. Isso é um problema do outro. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu não estou atrapalhando a vida de ninguém. Eu vou pegar meu skatinho, pegar minha prancha aqui e no meu marzinho ali surfar e voltar. Não estou atrapalhando a vida de ninguém, entendeu? E a gente... Delícia! E o que você falou é primordial. Até você quer cortar um cabelo, aí fica pensando, mas vou cortar o cabelo, o que o outro vai pensar porque eu cortei o cabelo? O que vai pensar que eu estou com uma camiseta? Não, tem que colocar uma blusa mais fechadinha, porque o outro... Então, a gente vive num status da vida pensando na vida do outro. O que o outro vai achar, o que o outro vai fazer. Eu fui criada que a partir do momento que eu não atrapalhe a vida de ninguém, né? Que eu tenho os meus princípios, do meu caráter e da minha índole dignos, os meus hábitos, ninguém tem nada a ver com isso. O problema é meu, né? Então, eu conto esse caso do skate porque foi hilário isso. Aí eu falei isso para ela, eu falei, realmente eu acho que quem anda de skate é ridículo. Não conformo, eu não consigo falar de skate. Não entra isso na minha cabeça. E saí. Mas eu dei uma olhadinha para trás, depois elas sumiram. Eu nunca mais vi essas mulheres. Eu nunca mais vi. Porque provavelmente elas ficaram sem graça e com certeza era uma coisa que elas queriam estar fazendo e não conseguiam fazer. Entendeu? Porque, para mim, a maioria das pessoas que não consegue, critica o outro, é porque não consegue, não tem capacidade de fazer, e aí é muito mais fácil criticar o outro. Né? Você joga a bola para o outro e aí, pronto. Aí
a ridícula sou eu e a outra que é a certinha. Poxa, ela não anda de skate, ela é totalmente certa. A outra é ridícula, é velha ridícula que anda de skate. Entendeu? Então, esse julgamento, as pessoas precisam parar de ser assim e respeitar os outros. Se tem cabelo comprido, cabelo curto, se quer andar com a roupa rasgada, se quer andar descalça, não interessa. Deixa cada um viver a sua vida do jeito que achar. A gente tem que ser dignos e respeitar os outros. Isso é o primordial da vida. Agora, o que o outro vai fazer? Deixa cada um com a sua mochilinha, resolvendo seu probleminha, entendeu? Então, tem que ter mesmo a gente quer. Agora, eu quero que você me dê um conselho de ser bocuda, Vânia. Eu não posso ser bocuda desse jeito. O que eu faço, velho? Pelo amor de Deus. Eu sou bocuda demais. Olha só, isso também é um julgamento sobre a sua pessoa, né? O que é ser bocuda? Né? Simplesmente você se expressar sem pensar duas vezes, eventualmente, sem medir as palavras, sei lá. Cara, se isso é ser você, não tem nada de errado. Entendeu? É o que eu falei agora há pouco. É você viver sem olhar para trás e se arrepender do que você falou. Até porque, assim, sei lá, eu acho que foi uma contribuição para essas pessoas que ouviram o que você falou sendo bocuda, né? Você se julgando como bocuda, de alguma forma contribuiu para elas. Eu não sei se elas vão ter consciência de perceber a contribuição que foi, mas não tenho dúvida que foi uma contribuição. Né? O Ramadinha falou aí, agora o ridículo sou eu, porque eu não sei andar de skate. Eu já não ia nem me achar ridícula, mas eu ia falar, eu vou fazer uma proposta, então, para você ensinar quem não sabe andar de skate e que quiser aprender. Porque eu também não sei nem patins, nem skate. Sempre tive vontade de aprender, mas nunca fui atrás, enfim. Mas deve ser eu já surfei, adoro tudo no mar, mas é uma coisa que dá uma sensação de liberdade, enfim, deve ser super legal mesmo. Outras pessoas comentaram aí que é inveja, não sei o quê, isso também é julgamento. E o que eu te digo? Essas pessoas que te olharam e falaram o que falaram, tem no print delas, nas células dela, no subconsciente, crenças por alguma razão, né? Eventualmente alguém falou para elas e elas acreditaram, elas concordaram e tomaram isso como verdade, que uma mulher não cai bem andar de skate, entendeu? Não precisa nem ter X idade, não precisa nem saber a sua idade. Pode ser criança, não. E por que menina tem que brincar de boneca e menino tem que brincar de carrinho? A menininha tem que usar o rosinha. Não, para uma mulher, para uma senhora, não cai bem. Gente, o tempo não existe, o tempo é uma criação do homem. Simplesmente seja você enquanto você estiver aqui. E viva, e faça, e realize, e seja, sem procurar nada de errado com você. Se isso põe a tua vibração para cima, que eu não preciso perguntar, eu tenho certeza que põe, né? Meu, quem que sabe, a não ser que o mar não tenha onda, né? Se você vai para o mar na verdade, se não tem onda, você nem entra, você volta abaixo astral. Mas é impossível. Não, mas aí eu pego, quando não tem onda, eu pego stand-up, porque aí eu me divirto do mesmo jeito. Não, isso. Tô brincando, sim. Isso. Sim. Mas é verdade. Então, assim, você tem saúde, você tem disposição, você tem vontade, você escolhe. Vai em frente, seu corpo está pedindo, experiencia, vive. E, meio que não precisa, é como se pusesse um tampão de ouvido, mas deixa falar quem quiser falar. Por quê?
Porque quem está sofrendo é ela. Você não. E você não precisa achar que ela é ridícula, você não precisa achar que ela tem que andar de skate, você não precisa achar nada. Mas esse estágio que eu queria ter de, tipo, desligar, entendeu? Aí eu fico pensando, pô, eu tô quietinha aqui na minha, por que essa mulher tem que me xingar, meu Deus? Eu não tô fazendo nada, entendeu? Então, na verdade, eu quero chegar no estágio desse, de tipo, deixa ela aí, o problema é dela, entendeu? Mas aí me afeta essa agressividade, né? Gratuita, né? Gratuita, porque, lógico, se eu tivesse passado de skate e empurrado ela, alguma coisa tivesse acontecido, passasse no pé dela, óbvio que, né, logicamente que poderia acontecer, eu ia pedir desculpas e tal. Mas o negócio que eu estava ali me distraindo, e deu para ver muito bem, porque não tinha ninguém, era eu e mais 2 pessoas que estavam andando, era durante a semana à noite, entendeu? Cara, eu tô imaginando a cena aqui, deve ter sido bizarro, né? Deve ter sido muito divertido. Mas vou te falar, vou te dar uma dica. A boca de olho dela ficou desse tamanho assim em cima de mim. Não, eu imagino, deve ter sido. E eu te conheço, né, Martinha? Eu te conheço um pouco, você realmente não mede as palavras. Mas olha só, para você se sentir bem, você pode se perguntar mentalmente: que contribuição eu posso ser na vida dela hoje? Porque ninguém que você cruze durante o dia não é por acaso, nada é por acaso. A coincidência não existe, acaso não existe. E tudo vem ser alguma contribuição. Então você pergunta e fica perguntando: que contribuição eu posso ser na vida desse ser hoje? E segue em frente. Mas segue nas suas rotinas. Eu vou tentar. Não deixe de ser você. Se isso é a não ser que isso te incomode. Não, esse limiar que você precisa perceber. Se não te incomoda, let it go. Entendeu? Agora, se te incomoda, se isso fica te... por que eu fiz isso? Ó vida, ó céus. Aí sim. Mas se não te incomoda, manda bala. Vou continuar sendo uma véia assanhada mesmo. Tô nem aí. É isso aí, Martinha. Olha o julgamento. Não tem nada de velha assanhada aí. Você só é você. Você não é nem velha e nem assanhada. Tá jóia. Obrigada, minha linda. Obrigada, Martinha. É muito interessante, né? Que a Martinha trouxe uma situação e olha quanta coisa que a gente tira disso, né? É bem legal. Sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu só localizar. Constelação familiar pode ajudar nessa prática? Carregamos muito isso? E também se o pessoal vai sair daqui hoje com uma ferramenta para aplicar amanhã já. Eu dei algumas dicas, a gente pode exercitar tudo isso que eu falei, eu posso repassar rapidamente. A pergunta da constelação familiar. Constelação familiar também é uma terapia, né, alternativa complementar, é uma terapia vibracional também, eu não sei se... enfim, é um assunto muito extenso, não sei se as pessoas que estão aqui hoje já ouviram falar, já experienciaram, mas sim, é uma ferramenta que trabalha o campo vibracional, mas aí não é seu exclusivamente, a gente já passa a falar da coletividade, né? Do campo da biblioteca virtual da família, vamos dizer assim. Porque tudo isso que tem impresso no nosso corpo leva para a nuvem, né? Leva para o cloud hoje, transferindo, fazendo uma brincadeira, uma analogia com a internet. É como se toda essa informação energética que nós temos do nosso corpo
Tudo isso existe numa biblioteca virtual e juntando, por isso que falam que nós todos estamos conectados, né? Energeticamente, sim. Por isso que eu fiz ensinei a Martinha a fazer a pergunta: que contribuição eu posso ser na vida dessa pessoa hoje, né? Por quê? Porque a gente está conectado com todo mundo, independente da gente cruzar com as pessoas, né, mais distantes ou não, os familiares, que é o campo que é acessado numa sessão de constelação familiar. Essa memória com as informações de todas as pessoas da sua família e dos antepassados fica gravada nesse subconsciente coletivo, vamos dizer assim. E numa sessão de constelação, a gente acessa isso e, como eu posso dizer, ressignifica essas memórias partindo dos antepassados e trazendo para as gerações mais novas até as pessoas que estão nessa geração. Então, sim, né, de uma forma bem abrangente, aí, bem leve de responder, é uma das maneiras da gente trabalhar a energia, a vibração, mas talvez de uma forma ainda mais sutil, né, por estar trabalhando um todo e não especificamente o seu corpo. Respondi? Sim. Até antes de você entrar nas dicas de ferramenta, se você me permite, eu não sei se vocês lembram, quem estava aqui no último encontro, quando eu falei para vocês que eu sempre ponho em todos os folders uma pergunta. Em todos os links, né, que a gente solta com dicas, tem sempre uma pergunta ali. E aí eu brinquei, eu falei, inconscientemente a gente já está exercitando uma ferramenta, né? E às vezes, sem saber, a gente já estava exercitando uma ferramenta. Talvez nenhuma delas tenha feito sentido para você nas perguntas, mas talvez alguma pergunta que você tenha parado para ler, em algum momento você parou, leu e falou, nossa, né? Ou de repente, que contribuição eu posso ser hoje, né? Então, às vezes você para pensar. E aí eu vou pedir para a Vânia entrar e explicar o não parar para pensar na pergunta, né? O que acontece. E leia aquela pergunta, deixa acontecer e olha a dica que a Vânia deu para a Martinha, né? Que contribuição eu posso ser para essa pessoa, né? E aí, a partir daí, ela vai puxar um fiozinho agora e talvez vocês já tenham uma ferramenta aí que vocês podem estar trabalhando sem perceber. Exatamente isso. A Lê, eu queria só fazer um parêntese na frase dela, que ela falou, sempre tem uma pergunta, mas vocês podem não ter entendido. O que acontece? Eu vou repetir também uma frase que eu falei a semana passada. A gente precisa perder o hábito de tentar entender, porque a mente acha que entende, mas a gente, trabalhando energia, a gente está trabalhando sempre com a mente subconsciente. E o subconsciente não entende nada. Então, a gente precisa, sendo repetitiva, habilitar o nosso perceber. Quem já foi em constelação familiar experienciou isso na prática. É um dos motivos que eu amo a terapia de constelação familiar. Porque ali tudo se trata de perceber a vibração. E tudo que a gente fala de subconsciente, se você deixar levar para a razão, se você quiser entender, você já perdeu o sentido da coisa. Você perde a oportunidade de perceber. Então, não se preocupem absolutamente, porque se vocês leram simplesmente, por mais que pareça não ter feito sentido, para o subconsciente está fazendo sentido e a pergunta está expandindo a sua energia. Porque uma das ferramentas para a expansão da energia é fazer perguntas. Aí você fala, é muito engraçado isso para mim, porque
eu, como boa capricorniana, eu sempre fui muito racional e queria entender tudo com a minha mente, né? Porque eu achava que se eu não entendesse, eu não ia aprender. Para aprender, tem que entender. E aí, fazer pergunta, e o que tem a ver fazer pergunta, gente? Não queiram entender. Simplesmente façam a pergunta, vocês vão perceber que o corpo vai vibrar com mais leveza. É bizarro como isso funciona e eu garanto para cada um de vocês que funciona. Pode ser mais rápido para um, mais devagar, mais demorado para outros, mas funciona. E eu estou dando risada porque é muito divertido. Depois que você aprende a perceber a leveza que isso traz. A energia expande e aquilo que estava te incomodando simplesmente para de incomodar. E você muitas vezes, se parar para pensar, você vai falar, não, mas não tem nada a ver, não foi porque eu fiquei fazendo pergunta. Tudo bem. Só que continua fazendo, que você vai ver o bem que isso vai te fazer. É super engraçado, é super divertido. Então, aproveitando aí o fio da meada, depois eu volto a falar das coisas, vou pontuar as coisas que eu falei no início. Eu vou ensinar para vocês fazerem 2 perguntas. Travou, Ale? Não. Ah, tá. Tá Porque normal. alguém perguntou aí se travou, acho que é a Isabel. A Bel. Tá normal, Bel. Tá travado para você? Agora liberou. Ah, tá. Às vezes, se você estiver ouvindo e ela ficar um pouco congelada, pode ser um delay, tá? Congelou tudo. Beleza, agora tá ok. Obrigada. Vânia, aproveitando Ok. só antes de você falar, eu até fiz uma brincadeira aqui no chat agora. A pergunta empodera e a resposta limita. Exato. A pergunta expande a energia. A pergunta empodera. É que eu vou falar de empoderamento quando a gente falar do mantra. A pergunta empodera e a resposta desempodera. Sempre que a gente faz a pergunta, a gente procura não deixar a mente buscar respostas. Porque sempre que a gente põe uma resposta, energeticamente a gente limita e não deixa, não se abre para perceber novas oportunidades, novas respostas, que é o que o universo fica sempre criando e te mostrando, tentando te mostrar. Quando você responde, você concretiza e você só vê aquela saída que é a resposta que a sua mente trouxe. E a mente da gente adora ficar pensando e buscando respostas. E no curso a gente fala, uma das frases que eu adoro, eles falam assim, se pensar resolver esse problema, ninguém teria problema, né? Então, como seria você não buscar soluções e respostas e viver na pergunta e receber do universo a solução e as respostas para as perguntas, para o que você quer criar na sua vida, né? Ao invés de ficar buscando a resposta racionalmente, né? Com os pensamentos. Então, eu vou ensinar para vocês 2 perguntas hoje. É o que mais é possível. Perguntas para expandir a energia, né? Sempre que a sua cabeça ficar martelando alguma coisa, pensando, pensamentos repetitivos, né? Alguma coisa te incomodando muito e pondo a sua vibração para baixo, para expandir, você vai perguntar o que mais é possível e como pode melhorar. Pode perguntar uma só, pode fazer as 2 juntas, não tem ordem, primeiro uma, depois a outra, totalmente livre, e pode perguntar repetidas vezes o que mais é possível e como pode melhorar. Vocês já podem ter visto isso nas postagens da Ale, ela, quando põe os flyers, às vezes ela coloca, e na verdade, assim, não julguem, não procurem sentido em nada disso. Por quê?
repetindo, a mente subconsciente não funciona como a nossa mente lógica, a nossa mente racional. Simplesmente façam e não queiram entender por quê, não queiram entender nada. O que mais é possível, como pode melhorar? Vocês perceberam quando, não sei se a Soraya ainda está aí, quando a Soraya falou, o que ela falou mesmo? Já até... É apendicite, sei lá, o que ela falou? Diverticulite, sei lá. Eu acho que é O apendicite. que mais é possível, como pode melhorar? Expande, expande, expande. Né? Toda a expansão te traz leveza, sempre. Então, o objetivo das perguntas é esse. Ponha sem, não sei se vocês perceberam, quando ela falou, eu falei o que mais é possível, como pode melhorar, para justamente expandir. Por quê? Se imaginem indo fazer um exame, enfim, ter algum diagnóstico de alguma coisa. Percebe a ansiedade que isso traz? Agora, vamos ao Covid, né? Vou lá, tá sentindo sei lá o quê. Cara, enquanto você não vê o resultado negativo, você vai ter falta de ar, você vai sentir todas as coisas da doença que você está achando que tem. Por quê? Porque está naquela coisa contraída ali, ó, é Covid, é Covid, é Covid, é Covid. Expande o que mais é possível. Como pode melhorar? Pode ser um resfriado, pode ser nada. Pode ser o seu corpo criando coisas porque você está concluindo que é isso. Né? Então, vibra medo, você começa a pensar com quem que você esteve, enfim. Você cria um mal-estar enorme. Por quê? Porque você está na expectativa de uma coisa. Põe a pergunta e expande. O mal-estar com certeza vai melhorar, a sua vibração vai tender ao normal. Beleza? Bacana. Bom, vou repassar então rapidinho o que é ser você, né? Então, ter gratidão todo dia de manhã ao acordar, né? Gratidão pelo corpo, gratidão pela vida, pela saúde, por estar acordando. Não imaginar que nesse dia que você está acordando, você não vai precisar lutar com todo mundo que você cruzar no seu dia, você não vai precisar nem se alinhar com o ponto de vista dela e nem concordar. Se imaginar numa situação de paz, de felicidade, de facilidade com tudo que você precisar desenvolver nesse seu dia, de alegria. Imaginar não entrar em julgamento com as coisas, nem com as pessoas, nem auto-julgamento, e nem julgamento com o seu corpo, né? Respeitar o seu corpo, respeitar a condição que você se encontra, sem precisar provar nada para ninguém, né? Simplesmente não se achando a velha nem ridícula por estar andando de skate ou qualquer coisa parecida. Em geral, acho que resumindo, é mais ou menos isso, né? E não procurar o certo de você, né? Não tem nada certo nem errado, a gente tem vício por polaridade, né? E se não tivesse nada de errado com você o tempo inteiro? Vânia, aproveitando aqui, a Nilminha, acho que levantou a mão. Quer falar, Nilminha? Com você. Quero. Vânia, é o seguinte, você fala para não ter julgamento, né? Auto-julgamento. Mas você não acha que ter um julgamento positivo a respeito de você própria, você saber que você consegue fazer aquilo, você saber que é forte, porque eu vejo isso muito no Max. O Max é um exemplo assim
de pessoa positiva 24 horas. Não tem nada nesse mundo que ele não saiba ou que ele não dê um jeito ou que ele não consiga. E ele sabe disso. E eu sei também. Então, eu já chamo, já falo, pai, você consegue. Porque eu tenho certeza. Eu digo, ele é meu dicionário ambulante. Eu não preciso perguntar. Ele sabe tudo. Todas as palavras. Dificilmente, mas quando ele alguma coisa não sabe, incomoda, ele antes ia no Aurélio, agora vai no Google, né? Mas assim, mais para afirmar aquilo que ele já sabia. Então, isso faz muito bem. É um pré-julgamento, mas é um pré-julgamento do lado bom. Eu, como sei também que sou aceita, eu sou simpática, que as pessoas... Então, isso é um pré-julgamento, mas que me faz tanto bem, que todo bem vai para mim. Em questão dos clientes, nunca me deixaram sem pagar. Eu nunca levei calote de ninguém, nem vou levar. Então, tem tanta coisa que é um pré-julgamento, mas é para o lado bom. É bom isso, né? É bom para você? Tá ótimo. Se te traz leveza, tá ótimo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E se eu disser para você que tudo que ele sabe, você também sabe? Como seria você acessar esse seu saber? É um pouco difícil, porque usa assim as coisas, os mecanismos que ele tem, por exemplo, de carro, de ferramentas. Eu não tenho essa leveza, essa habilidade, essa convivência. Eu até poderia, eu tenho certeza, porque na odontologia você tem tanto manejo com tantas coisas, mas assim, não sei se por comodidade, eu já deixo para ele e acabou. Percebe? Até não esfregar uma roupa, alguma coisa, vem aqui que você é mais forte, vem aqui. Falar, minha mãe sempre falava isso, você me pega pelo lado positivo. Então, ele era o mais forte, ele sabia, então faz bem para ele, faz bem para mim. Mas então, sumiu, de fato, tá ouvindo? Agora estou. Conforme a gente expande a nossa consciência, a gente acessa um saber que normalmente a gente não acessa, que normalmente a gente acha que a gente não tem. Entendeu? E através de um julgamento, você acha que os outros têm, mas que você não. E de fato, todo saber está disponível para todo mundo. Você, enquanto ser, você sabe, você só precisa se empoderar e acessar esse saber. E por que a gente não acessa? Porque a gente fica nos julgamentos, a gente fica pensando. Entendeu? É uma maneira de me empoderar, mas eu acho que eu não vou ficar confortável. Percebeu? Eu preciso mudar minha pergunta. Eu perguntei errado, eu perguntei entendeu, não é entendeu, é percebeu? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Mas o fato é, Neuminha, é expandir para acessar com muita facilidade esse saber que a gente não acessa. Você já experimentou uma sessão e você se curou de uma série de coisas, de dores, de queixas que você tinha? Percebe como você acessou o caminho da cura, o seu corpo naturalmente acessou, sem você pensar? Você se curou, você nunca mais foi para o hospital, você nunca mais tomou remédio, você nunca mais teve falta de ar, evaporou tudo. O corpo tem essa inteligência. É esse saber que a gente acessa quando a gente expande a consciência. Vânia? Acho que a Vânia travou. Não é assim. E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Vânia? Não, tempo. Covid que se cuide. Covid que se cuide, que eu nem sei o que é falta de ar.
Comigo não, tá para o universo, tá na Terra. Maravilhosa. Valeu. Gratidão. Valeu. Obrigada. Bom, vamos Quem mais, encaminhar, se Ale? ninguém mais tiver pergunta, para ir para a conclusão. Vânia, como é que vai ser para o pessoal esse acesso às ferramentas que você vai passar? Vai ser pelo seu Insta? Como é que você vai fazer? Vou colocar no meu Insta. Vou fazer posts e vou disponibilizar tudo conforme a gente for falando, eu vou postando. Isso, na verdade, é uma coisa que eu já vinha fazendo, já vinha por fazer, mas aí eu vou me comprometer em disponibilizar, porque daí vira público e quem quiser acessa no momento que quiser. Ah, não, só para eu saber, então eu vou disponibilizar o link do seu Instagram lá no grupo. Tá bom. Tá? Tranquilo. Tá joia. Vamos tirar uma fotinho com todo mundo? Eu tô aqui sem ver, sem saber quem que tá hoje. Sem lenço. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos todo mundo abrir as câmeras, vou tirar o óculos. Eu também. Né, Nilminha? Fico mais linda assim. Que o meu ser não usa óculos. Opa! O celular está caindo das pernas. Segura! Eu tirei algumas fotos também no início. Vamos tirar mais uma aqui. Joia. Obrigada, Lê. Já te mando todas. Tranquilo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a gente se encaminhar para o encerramento? Não? Marilu? Marilu tá quietinha. Aceita aí o pedido para ativar seu som, por favor. Deu? Isso. Foi? Vânia. Suzana, Marcão, Dedé, tô passando aqui por todo mundo agora. Vânia. Que delícia com vocês. Fala, Só meu para amor. falar que você lembra a última vez que eu tive lá, né? Que eu estava com crise. Que você veio no consultório? Eu estava com crise retocolite. Tá lembrada, né? Claro. Então, do nada, eu viajei, fiz tudo, até hoje, graças a Deus, não, nada. Só para te falar que não sei mais o que é crise. Do nada não, maravilhosa. Você é maravilhosa. É o seu corpo, o seu ser. Escolheu se curar. Caramba! E deu um baile nos médicos, deixou eles sem saber o que estava acontecendo. Né? Porque ninguém sabia mais o que fazia com você para te tratar. Eu falei para ele, eu quero parar de tomar remédio. Ele falou, não, a doença você tem, mas crise você não tem mais. Eu falei, então, se eu não tem mais crise, acabou. Não tem doença nenhuma. Maravilhosa. Parabéns. Foi ótimo. Obrigada. E vamos viajar e vamos jogar muito beat. Vamos. Né? Obrigada. Obrigada a você, linda. Van, se você quiser fazer uma consideração final aí a gente já vai encerrando. Eu fico à disposição e fico na pergunta. Que contribuição eu posso ter para cada um de vocês? E agradeço a cada um de vocês por serem a contribuição que vocês dão, primeiro na minha vida e depois para esse planeta maravilhoso, e agradeço a oportunidade de estar nessa jornada com vocês. Obrigada. Gratidão, Van. Obrigada por tudo. Pessoal, vou mandar agora no grupo oficial o link do Instagram da Vânia para vocês começarem a seguir, que logo mais ela vai soltar uma ferramenta para vocês estarem usando.
E ela, como disse, está à disposição para tirar dúvidas, se alguém quiser também, né, tirar uma dúvida sobre No alguma meu coisa. Insta tem o meu celular, quem quiser fique super à vontade para perguntar qualquer coisa, enfim. O que mais é possível, como pode melhorar. Acho que a Renata tem dúvida, não? Não? É que eu vi Já responderam. Não, Desculpa, é que eu vi uma mãozinha. Ale, a gente não vai conseguir trazer as ferramentas toda terça, né? Então o pessoal vai ter que ficar acompanhando nas postagens do PPP, né? O que eu estava pensando é assim, de repente fazer a proposta do pessoal é o seguinte: quem tiver interesse e estiver acompanhando as ferramentas, a gente lança um dia, de repente uma quarta noite, se você tiver disponibilidade, porque a gente está com 2 semanas bem cheias, as 2 próximas. Então, para não ter um disparo muito grande, a gente poderia lançar no meio dessa semana um dia para, de repente, até as pessoas tirarem dúvida das ferramentas que você já colocou. E aí você dá algumas dicas sobre as ferramentas. O que vocês acham disso? Acabei de lembrar, eu falei que eu ia perguntar se as pessoas perceberam alguma mudança na vibração, que foi a proposta da semana passada, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a sua vibração aí da semana passada para agora, o que percebeu? A Nilma. É o seguinte, eu já peguei assim de rotina fazer agradecimento. Isso aí já foi uma rotina. Mas sei lá por que cargas d'água, passei uns 2 dias sem fazer. Fiquei meio esquisita, sabe? Ai, meu Deus, uma coisa assim estava faltando. Até conversando com o Max, que também a gente discute, assim, espírito também, é questão de como eu me sinto. Não é nada bem, uma vez você está, outro dia não está. Eu digo, mas não é possível, sabe? Parecia que faltava alguma coisa. Aí, de repente, falei, nossa, eu não estou fazendo agradecimento. Aí comecei assim, ai meu Deus, eu agradeço Deus, eu agradeço tudo, agradeço. E aí eu conversava com a Érica, conversava com todo mundo, Érica, agradece, né, filha? Agradece por essa casa, agradece por que você tem, agradece. Nossa! Então, de repente, mas fiquei assim tão leve, mas é uma coisa assim tão diferente. Você se sente. Depois eu achei que era porque eu tomei água, eu também tomei água, não tomei água, eu tomei água. Mas uma coisa assim, eu fui procurando. Acho que só nisso de eu perceber que eu não estava a 100 por hora e eu ir procurar o quê, aí as coisas foram vindo e eu voltei a ser Nilma. Maravilhosa. Isso, eu notei. Nilminha, vou te contar uma coisa. Depois que eu aprendi todo dia de manhã fazer, agradecer, né, quando eu acordo, e ter muita gratidão por uma coisa que eu não tinha antigamente, que era o meu corpo, aprender a falar com o meu corpo, que eu acordo e falo bom dia, agradeço, ele está comigo. A minha vibração e a minha energia, quando eu levanto da cama, é outra. E o dia que eu não agradeço o corpo, que eu vou fazendo as coisas, eu peço desculpa e agradeço o corpo, porque de repente eu fiz ele engolir alguma coisa que ele nem queria. E é muito louco. Quando você vira um hábito, né? Quando passa a ser um hábito, você sente a diferença do padrão. No começo, eu tinha um pouco de preguiça, eu confesso. E aí tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia, entrava em julgamento. Às vezes a gente tem, né? Quando você se desconecta um pouquinho, cai no seu julgamento, aí você tem que puxar, opa, o que está acontecendo e trazer para a consciência de novo, para não entrar nessa... Mas isso foi muito legal, é muito bacana mesmo, a gente sente a diferença. Para mim foi vital. Maravilha, Nilminha. Vou repetir aqui da semana passada, gente, prestem atenção, isso que a Nilma falou me fez lembrar. A palavra e o pensamento também são energia. Tudo que você emana falando ou pensando, a gente não se atenta a isso. Mas tudo
o seu subconsciente está percebendo e tudo está alterando a vibração do seu corpo. Então, isso que a Nilma falou faz todo sentido absoluto. Você pode perceber, se você fica com pensamentos negativos repetitivamente, você vai ficar triste. Gente, você cria doença, você cria dor no corpo. Hoje já está muito tarde, eu posso contar uma experiência que eu tive. Eu tinha uma dor na cervical absurda e vinha de um pensamento. Óbvio, o pensamento desencadeava uma emoção e a emoção trazia um sentimento. A dor que eu sentia, além da internação para a filha nascer no hospital, foi a única coisa que me levou para o hospital na minha vida. De tão forte que era essa dor. Quando eu soube, quando meu médico me disse que era de um pensamento, eu queria dar na cara dele, porque eu falava, meu, você ficou louco, como que eu pensar vai fazer essa dor insuportável, que eu só falta morrer, que não tem remédio, enfim, nada melhorava. E era o pensamento. Então, fiquem atentos. E aí eu vou ensinar ferramentas para a gente enganar a mente e conseguir se livrar de pensamento repetitivo. Mas fiquem atentos, se a mente está com vício de pensar em coisa ruim, presta atenção e troca o pensamento. Pensar e falar muda a vibração. Fiquem atentos a isso. É besteira, parece muito bobo, mas o subconsciente é sutil assim. Ele está ali sempre desperto, ouvindo e memorizando e gravando tudo o que você está falando e que você está pensando. Gratidão, Vânia. Gratidão a todos. A gente vai subir depois essa gravação aí lá no nosso canal, lá no YouTube, e vocês vão poder estar assistindo. Então, é só acompanhar pelo link das playlists que vocês já têm. Se alguém já perdeu o link, avisa que a gente põe de novo lá, tá bom? Gente, uma excelente noite a todos. Vânia, como sempre, gratidão enorme. Eu é que agradeço, Ale. Super obrigada por tudo. Gratidão. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Maravilhoso. Ainda tem aula de cadeira de manhã e à noite a gente tem uma psicóloga falando sobre amor romântico e as relações, hein? Né, Martinha? Vixe. Fala aí. Muito bom. Sumiu. Beijo, Marcãozinho. Beijo. Tchau, tchau. Vamos encerrar. Beijo, foi demais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.